Olá, pessoal. Olha nós aí outra vez. Estamos juntos mais uma vez para trabalharmos história do Brasil, desenvolvermos os temas fundamentais para a sua preparação para o Enem. Viram ontem minha aula com o professor Mocelin, tão tranquila, uma aula tão em paz, né? Até o próprio estúdio, a gente podia ouvir os anjos cantando. Oh, anjo canta assim. Mas agora vamos dar uma conversadinha, por favor, com quem está conosco, né, nesse momento. Paula, por favor, nossa tutora, está conosco aqui? Olá, gente. Hoje com uma novidade. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a aula, é só me mandar por e-mail, tá? É paula.queques@ifpr.edu.br que eu já encaminho para o professor. E temos aqui conosco também quem? O Globo. Olha só, temos também aqui o Globo. E junto com o Globo, nosso ilustre professor Laércio. Você veio com o Globo. Você veio comigo. Por favor, professor Laércio. Pessoal, eu ia desistir. Eu tentei, mas fazer o quê? Tem que suportá-lo, vamos lá. Você não ia dar aula? Não ia. Não? Então tá, então tchau. Não, vou dar aula agora. Não, tá. Certo. Então tá, pessoal, vamos lá então, vamos para nossa primeira questão. Ele insiste, agora ele resolveu que o Globinho tem que andar ao contrário, gente. Agora ele resolveu que a praga ali tem que andar ao contrário. Mas tá andando certo, aprendeu, olha, tá andando anti-horário agora. Pode focar pra ver se ele tá andando no sentido anti-horário. Olha lá, foca o Globo. No sentido anti-horário, tá certo. Está no sentido anti-horário. Quer ele parar e voltar? Parou. Ih, eu não acredito. Olha lá. Cheirou meio esse Globo. Fazer o quê? É verdade. Vamos à aula, gente. Eu acho que tem uma coisa mais interessante por aqui. E hoje o nosso tema central... Você não vai falar Dex? Não preciso mais. Eu agora mudo mentalmente. Pessoal, ele errava as teclas aqui, olha que tiveram que arrumar. O Oswaldo não acertava a tecla aqui, tiveram que arrumar um que tinha direita e esquerda, porque na infância dele não foi trabalhado bem a lateralidade e arrumaram esse controle remoto. Isso aqui é por causa do Oswaldo. Lembra aquele dia que ele me sacaneou na aula? Aí. Vocês sabem, gente, que não é da minha índole fazer uma coisa dessas. Eu jamais sacanearia... Não pode chegar muito perto, né? Eu jamais sacanearia ninguém, certo, gente? Então, não pode, né? Tá bom, então eu vou voltar para cá. Bom, gente, vamos lá então. Nosso assunto de hoje, Brasil, Primeira República. Professor, mais um dia com Primeira República, sim, importante a gente aprofundar mais os temas que envolvem a Primeira República. E lembre-se, ainda estamos na prova azul de 2010, certo? Então, diga, meu ilustre amigo. Deixa eu fazer uma pergunta séria agora. Fala. Você acredita que eu não falo sério? Primeira República porque não tinha República antes, é isso? Não, é que já me fizeram a pergunta. Não, exato. E eu estou reforçando, justamente para que talvez existam outros alunos com a mesma ideia. Não, inclusive, a questão vai trabalhar isso que você está comentando. Ela vai trabalhar essa questão. Mas justamente, por que Primeira República? Justamente por ser o nosso primeiro momento republicano. Em 1889, nós nos tornamos uma república. Né? Apesar que alguns, às vezes, colocam a possibilidade de nós pensarmos que o Brasil teve um primeiro momento republicano, no período regencial, não sei o quê, isso é meio que uma viagem, porque não estavam sendo governados por outras pessoas eleitas que não, né, indiretamente, é claro, mas que não era o próprio governante em si, que era Dom Pedro, então teríamos tido um primeiro momento. Mas foi a nossa primeira república, primeiro momento republicano. Mas o nosso nome era Estados Unidos do Brasil? Sim, mas considera-se o primeiro momento republicano. É que a pergunta veio em cima desse nome que eu queria... Estados Unidos do Brasil era o nome adotado na Constituição, na primeira Constituição. Mas o tipo de governo era o mesmo. Sim, era um governo republicano. Exatamente. Aí a jogada nesse que sentido. deve ficar atento. E também, já conversei com eles em uma outra aula a respeito da questão Primeira República ou República Velha também. Por que eu posso chamar dessas duas formas? Primeira República ou República Velha? E aí eu comentei, vocês devem lembrar, que nós chamamos de República Velha quando adotamos o formato que, depois da Revolução de 30, aqueles que estiveram envolvidos na Revolução de 30 com Getúlio olharam para trás.
Eles olharam para trás e chamaram de Primeira República. Ora, porque se eles eram um momento novo, uma renovação na política brasileira, o que havia para trás era o quê? Era velha e eles eram novo. Antiquada, exatamente. Perfeito. É uma construção, né? Construção do Um passado. ufanismo também, dizer eu sou melhor do que os outros. Exato, né? também. Eu sou uma renovação. Essencialmente nesse ponto. Bom, gente, vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão, então. Vamos comigo. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República do Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu àquilo bestializados. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 30, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social do militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Por que o estrangeirismo colocado ali só para comentar? Porque muito da nossa primeira Constituição foi baseada na Constituição norte-americana, né? No liberalismo norte-americano. Tanto que a nossa primeira bandeira, que graças a Deus durou apenas 2 semanas, né? Deus, em certos momentos, é justo, né? O Papa pode ser argentino, mas provavelmente Deus é brasileiro. Nós tínhamos uma bandeira muito bonita, vocês vão estranhar o formato, não tem outra bandeira parecida com ela, que era uma bandeira com um retângulo no canto, com algumas estrelinhas e faixinhas verde e amarelo. A bandeira dos Estados Unidos, só verde que... e amarelo. Exatamente. Né? Lógico, era a bandeira dos Estados Unidos, só que na versão tupiniquim. Graças a Deus durou apenas 2 semanas. Por isso até o nome é Estados Unidos do Brasil. Exato, por isso até Estados Unidos do Brasil, e justamente nisso se comenta o estrangeirismo. Quanto ao militarismo, não vamos esquecer 2 presidentes militares que nós tivemos no início da nossa República, né? Marechal Deodoro e Marechal Floriano Peixoto. Então, e em Curitiba os dois se cruzam, né? É um cruzamento, o encontro das marechais, é uma referência. O encontro das marechais, exatamente. Isso talvez aconteça em várias cidades do Brasil. Fique atento, isso é simbólico. Da mesma forma que acontece na capital do Paraná, isso deve acontecer em outras. Sim, e tem um aspecto simbólico, como você acabou de colocar. Vamos lá, gente. Vamos adiante, vamos nessa. Por que você acha que se apertar lá... Presta aqui um pouquinho, faz favor. Volta aqui a câmera. Ele acha que ele apertando, ele vai dizer a câmera em mim. Não vai acontecer isso. É lá o que tem que apertar. Eu vou perder minha calma com esse cara, gente. Vou perder minha calma com esse cara. Ele não gostaria de me ver. Mas é verdade, você aperta o controle mostrando para o câmera, eles não vão se mexer assim. Vamos nessa. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República do Brasil teve, na Revolução de 1930, um dos seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir, olha que importante aqui, os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889. Importantíssimo essa parte. Nos mostra justamente a construção do pensamento que eles estavam tentando forjar aí, né? A partir do momento que eu quero enobrecer o momento em que eu estou, eu vou tornar um pouquinho pior o momento anterior. Né, Laércio? Se nós pensarmos, por exemplo, nos iluministas, né? Por que iluminar? Por que os iluministas, né? Porque eles diziam trazer a luz do conhecimento. Eles diziam trazer a luz do conhecimento, sem sombra de dúvida. Mas é outro ponto também. A partir do racionalismo, ou melhor, do Renascimento, veio o racionalismo, que vai se completar com o iluminismo. Aí nós temos o quê? Esses pensadores dizendo que traziam a luz. Ora, se eles trazem a luz, o que havia antes era trevas. Então, daí chamarmos a Idade Média de trevas. Um grande erro, cuidado, um grande erro. Por quê? Porque não houve cultura. Como não houve cultura? As universidades, aonde você está querendo chegar, surgiram quando?
justamente na Idade Média. Então eu não posso dizer isso modelo, né? e não posso chamar de Idade de Trevas, claro. Mas, Oswaldo, não precisamos ir longe. Veja qualquer vara de vereador, eu os chamo assim, eu não estou usando o termo sem pensar, porque são 58 mil no nosso país. Eu diria que foi bem colocado. Eles sempre falam que a gestão passada foi ruim. Qualquer governador que venha fala que o anterior... Ele só não fala se ele está sucedendo uma continuação. Qualquer presidente que venha dizem que os outros foram ruins. Só não vai acontecer se ele faz parte de uma sequência. Então, nós precisamos eliminar essa cultura dentro do Brasil de dizer que o passado é ruim e eu sou bom. Sim. Exato. Pessoal, urgente, como aluno nós precisamos aprender isso. Eles viram nós comentarmos ontem a respeito de Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda. Grande e justamente eles comentam essa ideia de que, como você disse, não adianta, né, dizer que o passado foi ruim, dizer que eu estou trazendo as soluções, mas ao mesmo momento, no momento que eu estou trazendo as soluções, eu digo que vou solucionar no futuro. Não, então o Brasil vira um país do futuro e sem um passado que seja aceito, que seja bom. Não, pera um pouquinho, vamos ser um país do presente, de repente, só para variar, né? Não ser aquele que critica o passado, mas também não vamos ser aquele que está jogando sempre para o futuro a possibilidade de algo melhor. Aliás, é um bom tema de redação, né? Exato. Brasil é um país do futuro ou não? Exato, exatamente, né? Seria bom pensar no presente, né? Bom, mas vamos lá. Então, os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de, vamos lá? Valorizar, eu vou ler as alternativas primeiro para nós pensarmos juntos, tá, gente? A. Valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia, criticar a política educacional adotada durante a República Velha, D. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder, e destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação. Então, 1 ou 2 segundinhos para você dar... Não, coloca lá nas questões, por favor. 1 ou 2 segundinhos para você dar uma pensada, olhando para as alternativas. Vamos lá, né? Quero que você também tente acertar, senão nós ficamos aqui já dizendo de cara para você qual é a resposta ou construindo a argumentação para a resposta. Certo? Então agora vamos voltar comigo aqui. Vamos tentar achar a solução. Primeiro... Deixa eu comentar algumas coisinhas com você que eu acho que estão aqui no próximo slide. Vamos primeiro construir um pouquinho do conhecimento que nós temos ali. Primeiro, vamos entender como se deu a proclamação da República no Brasil. E ela, na verdade, eu acho que o Laércio vai concordar comigo, sem sombra de dúvida, foi o primeiro golpe militar que nós tivemos nesse país. Golpe de verdade, né? Golpe de verdade. Daí só os militares assumiram e pronto, só que sempre dizendo, nós estamos melhorando o que estava ruim, né? Sim, e é impressionante você pensar, quer dizer, que nosso Marechal Deodoro, né, 15 dias antes havia jurado fidelidade a Dom Pedro. Sim. Né? Aliás, 15 dias antes. Os dois juravam. Sim, só pelas medalhas. Essas medalhas. Volta lá, coloca as medalhas que eles têm no peito ali. Exato. Isso aí veio da onde? Do Estado. Claro. Quem concedeu a eles essa medalha? O Estado monárquico. Né? Então aí nós temos o nosso primeiro golpe, e tanto que nós vamos ter o primeiro período da nossa República, chamada de República da Espada, que justamente vai caracterizar o momento que tivemos Marechal Deodoro e Marechal Floriano Peixoto. E a partir desses dois sai a nossa primeira Constituição, a de 1891, que só será substituída pela Constituição de 1934. Certo? Bem, vamos adiante mais um pouquinho então. Vamos lá. O povo assistiu àquilo bestializado. É um dos pontos que está justamente no texto da questão. Também é uma construção do período de Getúlio, né? Porque Getúlio vai justamente querer, e aqueles que estão com Getúlio no poder a partir da década de 30, eles vão querer dizer que durante o período deles houve participação popular, que efetivamente ocorreu participação popular. E daí, se realmente ocorreu participação popular só neste momento, então, anteriormente, houve? Não houve. Então, a própria proclamação da República foi algo que foi dos militares, que não envolveu o povo brasileiro.
Não, eu não posso dizer isso, né? Eu posso dizer que boa parte da sociedade brasileira não participou, mas uma parte da sociedade brasileira participou, mesmo que tenha sido as elites, mas uma parte dessa sociedade participou. Eu não posso pura e simplesmente generalizar e dizer assistiram a tudo bestializados. É claro que teve pessoas... no Rio de Janeiro, né? Sim. Porque, por exemplo, em Cuiabá... As pessoas levaram quase 30 anos para saber que... O Cuiabá, a notícia foi chegar lá quase um mês depois. Sim. Para dizer, ó, agora somos república. E uma coisa que eu notei, eu só vi isso este ano. Eu não tinha visitado ainda o Museu de História do Brasil, no Rio de Janeiro, bem pertinho do aeroporto Santos Dumont. Ah, eu já fui também. Bacana, né? Esse ano. Você lembra do quadro que tem uma espada que, na cara do Dom Pedro, quando, na noite da proclamação, vieram... Você ia falar isso também? Ah, não, pensei que você... É que você estava olhando na minha cara e dizia... Ia contar essa história, desculpa. A espada riscando o rosto. Não, tu queria do Dom Pedro. acabar com a minha aula, é isso? Não, ele queria acabar com a minha aula, acabou. Agora, o que eu vou falar pra vocês? Ele tá... Não é brincadeira. Não vou falar, continua. Eu vou embora. Não, eu vou embora. Mas você falou que vai... não vai ficar mesmo para segunda. Eu vou termino. embora. É melhor ficar. Tá bom. Pessoal, vocês estão entendendo. Não, sério, eu não ia falar sobre Sério? isso. Continua. Essa ideia do quadro do Dom Pedro rasgado, quer dizer, foi recuperado, mas eles deixaram aquele risco da espada que puxaram, foi para um lado, voltou, ficou ali quase formando um triângulo, mostrando o conflito que uma parte da população brasileira tinha com a monarquia. E não era a população... pobre, porque a população pobre não sabe, na época não sabia a diferença de monarquia e de república. Sim. Aliás, 80% da população brasileira não sabe a diferença de parlamentarismo e de república. Aliás, não entende o que é um Estado na hora que se tiver que explicar. Ou presidencialista. O nosso, como é formado, né, República Federativa do Brasil, não entende o que é o Pacto Federativo que a gente está discutindo tanto. Exatamente. Que são aspectos que a gente vai discutindo, né? Sim. A gente vai discutindo com o decorrer do caminho. Mas vamos lá. Então vejam, essa questão também de caracterizar todo o povo brasileiro como bestializados ante a passagem de uma monarquia para uma república, também é uma construção do período de Getúlio. Boa parte da população brasileira apenas viu a banda passar? Sem sombra de dúvida. Mas também, se nós viermos um pouco mais para cá e pensarmos no momento do golpe de 64, também a maior parte da população brasileira passou em branco, mas houve uma parte da população brasileira que apoiou o golpe. Tanto que você sabe que você não pode mais chamar o golpe de 64 de apenas golpe militar. Não me cometa essa mancada. Você tem que chamar de golpe civil-militar. Porque houve uma parte da população brasileira, mesmo que tenha sido composta por maior parte pelas elites, que participaram. A imprensa que apoiou, ajudaram. Né? E a própria imprensa, em certos aspectos, as TVs e os jornais também. que estão aí apoiaram. Hoje eles ficam falando, democracia, mas eles apoiaram, efetivamente. Sim. Emissoras estiveram, algumas bem próximas, ligadas ali junto, né? Aquela algumas que faz plim-plim, emissoras, né? Aquela plim-plim, né? Mas tudo bem, não tem problema. Vamos adiante, né? Guardar rancor agora dessas coisas. Então, qual é a alternativa certa? Olha lá, vamos dar uma olhadinha de novo? Para o pessoal. Vamos dar lá de novo? Não vai mudar o... A alternativa certa, vamos lá? Pense aí de novo, vamos nessa então. Nossa alternativa certa, a alternativa D. Olha só. Então, justamente, a partir da maneira como eles se enfocavam o passado, eles queriam legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Que grupo? Aqueles que apoiaram a Revolução de 30 de Getúlio Vargas, certo? Justamente essa a alternativa correta, então. Porque a primeira, valorizar propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas, pelo amor dos meus filhinhos. Lógico que não, né, gente? Ao contrário, Getúlio, a partir desse momento, vai ser bem autoritário. Ele deu um golpe, ele vai ter que se manter no poder de uma forma autoritária. Não, você está falando da A, né? Da A, claro. Para ter marcado a A, fez efeito a alfafa, né? Não, pelo amor de Deus. A alfafa começou a fazer efeito. Tá de porre, né? Não tem.
resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Que interesse Getúlio e o grupo que apoiava Getúlio tinham em trazer de volta símbolos monárquicos? Não tem nenhum sentido. Criar política educacional adotada criticar a política educacional adotada durante a República Velha. O que isso tem a ver com a questão também, não tenho a menor ideia. E depois, destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação. Destacar a ampla participação. Se ao contrário estão dizendo que não, aí, e muito disso, e por que eu estou enfocando cada uma das alternativas? Lembre-se, pelo amor de Deus, boa parte da resposta está na leitura que você faz do próprio comando da questão, o que está escrito lá. Então sublinha, marca, circula, tá? Para você depois poder voltar, dar uma olhadinha, porque algumas você eliminava aí só pela leitura do comando da questão. Sim, e se entender um pouquinho de história do Brasil, e se entender um pouco de história do Brasil. A participação popular do também, Brasil sempre foi ínfima. A última ali, a primeira, a A e a E, nem se fala. E a B e a C, jamais. Então, não tinha jeito. Exato. E o que eu quero que você pense, porque nós estamos retomando essas questões? Volto a dizer para você, essas mesmas questões não vão cair. Né? Não é esta a questão. Mas que você entenda que o Enem, ele não vai te perguntar pura e simplesmente o que foi isso, ou o que foi aquilo, ou o que foi aquilo outro. Ele vai fazer você pensar em cima. Ele vai fazer você estudar a questão, entender. Né? Porque o padrão é dizermos, o povo passou direto por cima, a Revolução de 30 chegou, mas não, pera um pouquinho, vamos pensar. E eles estão te trazendo aí justamente o quê? Aspectos da nova historiografia, que está repensando todo esse passado brasileiro, recolocando pontos de vista, repensando sobre novas versões. E esses estudos é justamente o que eles vão cobrar de você. A historinha padrão, a historinha oficial, não é isso que eles vão atrás, não é isso que eles vão cobrar de você. Né? Então, vamos adiante. Vamos para a nossa próxima questão, então. Vamos lá. Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias, lembra? Traduzi para você na aula passada o que é uma oligarquia, lembra? Olig, pequeno grupo, arquia, que está no poder. E o que é um pequeno grupo que está no poder? Uma elite. E quando eu digo, então, república oligárquica, eu estou falando de república das elites, certo? Então vamos lá. Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulistas e mineiras dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas facções. Então perceba, o que ele já está colocando aqui? Um questionamento em cima daquilo que você está habituado a ouvir nas aulas de história. Durante o período da Primeira República, nós tivemos um revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na presidência. Era a política do café com leite. Ora um presidente paulista, ora um presidente mineiro. Beleza, tudo bem. Mas qual é a impressão que eu estou passando para você? Que as coisas funcionavam muito bem, que a engrenagem estava afinadinha, com um óleozinho, os dois com um acordo perfeito, sem disputas entre os dois. Não, claro que não, gente. Eram duas oligarquias brigando pelo poder. Se em algum momento tiveram algum acordo, esse acordo não quer dizer que os dois viraram irmãos, que viraram amicíssimos, tá? Em certos momentos, eu e o Laércio aqui conversamos muito bem, nos damos bem. Isso não quer dizer que a gente está virando grandes amigos, ao contrário, muito pelo contrário. Mas então vejam, esta coisa que se constrói de um acordo perfeito, não. Até porque não teria sentido. Já parou para pensar? Hein, Laércio? Pensa bem. Se havia um acordo tão perfeitinho assim, e tão amiguinho, na hora em que os paulistas sofreram com a crise de 29, que muitos faliram, eles poderiam estar tranquilos com os mineiros assumindo o poder. Sim. E não, muito pelo contrário. Na hora que os paulistas se sentiram enfraquecidos, o que eles fizeram?
Eles tinham que indicar para a próxima presidência um candidato mineiro. Fizeram isso? Não, indicaram um paulista. Engraçado, pessoal, veja, uma coisa que é pouco batido. Os paulistas ficaram ricos com o café explorando mão de obra barata. Quando foram à falência, eles pegaram o dinheiro de quem para se recuperar da falência? Aquela velha história. Eu quero o Estado longe enquanto eu estou ganhando dinheiro. A hora que eu me ferro, eu vou lá e pego o dinheiro. Quem que é o Estado? Você, eu. É nosso dinheiro que vai para essa oligarquia. Somando a isso, temos o convênio de Taubaté, né? Perfeito. Foi exatamente isso. O convênio de Taubaté acertava que o governo brasileiro assumiria todo o prejuízo dos cafeicultores. E é esse convênio que vai dar origem à velhinha de Taubaté depois? Pode ser, Pode né? ser. Poderia ser, eu não tinha pensado poderia agora, ser, poderia mas ser realmente. A ideia é parecida. Tem um certo sentido, realmente. Mas vejam, esse convênio Taubaté é justamente fazer isso que o Laércio está comentando. Quer dizer, os cafeicultores não podiam ter prejuízo. No momento deles terem prejuízo, não, pera um pouquinho, então o governo assume o prejuízo. Ó, brincadeira, nós vamos assumir o prejuízo de alguma categoria que não está se dando bem. Espera um pouquinho, que é mais ou menos o que nós estamos tendo agora, né? Sob algum disfarce, porque os empresários estão alegando hoje, na atualidade, que não tem dinheiro para manter seus funcionários. E aí o que está acontecendo? O governo entrou, né, com uma lei que vai pagar parte do salário dos funcionários. Sim, é um meio de evitar o desemprego? É, mas até que ponto esses empresários estão tão sem dinheiro? E há 2 anos, quando os caras racharam de ganhar dinheiro, quando foi tirada uma tributação tremenda, por exemplo, nos automóveis. Mas ganharam dinheiro por 10 anos. Porque vamos pensar o seguinte, a Renault não está no Paraná porque ela gosta dos brasileiros ou dos paranaenses. Ah, não, eu vou lá naquele paizinho de terceiro mundo, coitadinho deles. Vem para cá porque tem engenheiro que ganha metade do que ganharia na França. Só um engenheiro, tá? Ganha metade. Daí ele... Então, só o engenheiro mecânico. Agora pensa no resto. E fora que é difícil a gente conseguir entender um país que está em crise com os bancos tendo lucros altíssimos. É meio complicado uma crise em que eu só não lucrei tanto quanto eu queria. Eu não consigo entender crise onde eu não lucro tanto quanto eu queria. É esquisito. Né? É meio estranho, mas estamos construindo agora também o ideal da crise. Então, vamos lá, o ideal da crise. Vamos adiante. Bem, mas vamos lá então, vamos seguindo. Com o tempo, surgiram as discussões em um grande desacerto final. Beleza? Então ele está justamente mostrando como não havia um acordo tão perfeito entre São Paulo e Minas Gerais. Vamos lá? A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Então, justamente o que eu estou dizendo para você, não era bem assim essa história desse acordo perfeito entre São Paulo e Minas Gerais durante a Primeira República, certo? Volta comigo. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Laércio, por favor, dá uma ajuda aqui. O que ele quis dizer com isso? Diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Lembrando, café com leite. O Brasil era exportador de café. Só lembrando, nós somos exportador de grãos de café desde aquela época. Até eu fiz a brincadeira, acho que na segunda ou terceira aula, né? O maior exportador de café torrado do mundo, a Alemanha. Tem menos pés de café do que eu. Você em casa. 3. Então, pessoal, quando você exporta alguma coisa, significa que entra dinheiro pesado de fora. Se eu vender um livro para fora, vendi, sei lá, $10, entra dinheiro em dólar. E essa elite que tem esse domínio acumula um poder ainda maior. Por isso que é importante que você exporte e não matéria-prima. Se o Brasil ainda é um país pobre
estou falando aqui em termos de população, porque entre as 10 economias do mundo tem que se considerar muito rica. E é porque nós outro fator exportamos extremamente matéria-prima. interessante, né? Indo um pouquinho mais além. É interessante você estar entre as 10 maiores economias do mundo e, ao mesmo tempo, Uma das, ser 89, o terceiro né? ou quarto país Quase com a 90. população mais miserável. Né? Uhum. No Extremamente IDH, estranho. nós estamos com 87, 88, na posição inaceitável. Nós deveríamos ser, no máximo, a 15ª em DH. Só não somos porque aquela oligarquia mineira e paulista continua ainda representada por outros, mas a ideia é a mesma. Segue a mesma, né? Segue a mesma. Vamos adiante então, gente? Vamos lá. Vamos mais um pouquinho. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Vamos lá, vamos às alternativas? A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os candidatos à presidência sem necessidade de alianças. Gente, era sem a necessidade de alianças? Então por que tinha uma aliança com Minas? Tinha algum sentido? Tinha algum sentido? Não. Eu não vou ter aliança com alguém se eu não precisar. Eu vou ficar com o poder todo para mim. Não quero aliança com ninguém. Então, lamento, essa alternativa não me parece boa. Vamos adiante? B. As divisões políticas internas de cada estado da federação invalidaram o uso do conceito de aliança entre estados para este período. Invalidaram? Não. Havia uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais. Então, não invalidaram de maneira nenhuma. Não, certo? se fosse assim, o Brasil seria transformado em 27 países. Sim, exato. Veja, a América do Sul tinha duas línguas, português e espanhol. Por que tem 20 e tantos países falando espanhol e um só falando português? Porque nós não nos dividimos em 27 países. Não Como nos nós somos dividimos. hoje 27 unidades federativas. Exato, não nos dividimos, apesar que, e é muito importante você ressaltar isso, apesar que logo que o Brasil se tornou independente, algumas regiões quiseram O Rio Grande do fazer Sul movimentos queria, separatistas. uma parte do Nordeste. A Confederação do Amazônia. Equador, lá no Nordeste, que acaba não conseguindo, mas uma região conseguiu, que foi a província do Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Sim. Né? E essa região conseguiu. Outras tentaram e não conseguiram, por quê? Porque logo que Dom Pedro fez a nossa independência, ele não tinha um exército. Aí ele teve que pegar mais empréstimos para conseguir um exército de mercenários que iriam ajudá-lo a manter esse país unificado na marra, na porrada, se fosse necessário. Então perceba, também aquela ideia, a idealização de que nós temos que o Brasil todo de língua portuguesa ficou junto, unidinho, porque país cordial, é o né? país cordial, que todo mundo ficou junto, se amando. Nós sabemos que as regiões diferentes do Brasil nem se amam. Se amando foi ótimo. Nem se amam. Mas é lógico que não. Ao contrário, Dom Pedro fez isso na pancada, na marra. Ele unificou o Brasil na pancada. Inclusive, também não eram todas as regiões do Brasil que falavam o português. Né? Foi instituído o ensino da língua portuguesa em todas as regiões do nosso território nacional, porque era um pensamento do século XIX para o século XX que o Estado-nação ele também surgia a partir da constituição de uma língua única. A partir daí também se constituía a ideia de E você tinha que criar todo um sistema, né? Tem um minutinho para falar, Não, um fala, exemplo? por favor, é justamente para isso que nós vamos fazer. No nosso museu, obrigado, aqui em Curitiba, no Museu Paranaense, e deve ter isso no restante, em outros museus do Brasil. Você, viu, cara? Que bom. Eu tenho consideração. Tem vários recipientes, um é do tamanho desse copo, de outro um pouquinho maior. É assim, 1/4 de litro, meio litro e 1 litro. Está numa caixinha, são caixinhas de madeira. A maior parte das pessoas olham para aquilo lá e falam, mas por que alguém colocou 4 caixinhas de madeira no museu? Olha, Dom Pedro, quando caminhava pelo país, ele ia deixando essas 3 tipos de medidas para que as pessoas tivessem uma unidade comum em todo o país. Era uma forma de também colaborar na unificação. Para você criar a ideia de nação, que é algo abstrato, além da língua, você precisa ter um sistema de unidades, ou pode ser o métrico na questão do quilo, para que a gente possa conversar. E
O Dom Pedro fazia isso. Balança, pessoal. Hoje você chega no supermercado, coloca o negócio ali e já tem o peso. Mas até pouco tempo, eu estou falando até pouco tempo mesmo, nos anos 70, eu tinha que colocar as coisas em uma agulha aí até um ponto e a gente tinha que esperar ela parar de balançar, né? Exato. Até entrar em equilíbrio, né? O que eu tinha e o que eu queria, a quantidade Ó, que eu queria. já na relação com física né? aí, Relação com física. Olha que É interessante. que essa é por causa disso que tem a necessidade do sistema internacional, né? A maioria das coisas que a gente usa. E em um física- cano, né? Você tem um padrão para que todos funcionem Exatamente. iguais. Joia? Então deixa eu só achar a alternativa correta para você antes de encerrarmos. C. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Exatamente a alternativa C. Justamente essa ideia de uma estabilidade de aliança, que era só uma ideia, mas efetivamente não tinha. Era uma aliança estável. Tanto que no primeiro momento de problema, os dois se separaram e Minas Gerais foi inclusive se juntar com Rio Grande do Sul e Paraíba para a chamada Revolução de 30, que irá acontecer depois. Certo, gente? Com isto, Acabou, terminamos terminamos essa Pessoal, aula. vocês vão ver como vai ficar muito melhor depois. Mas Gente, muito melhor. não- Começar a muito física? melhor. Não. Não, gente, não poderei vir, não poderei estar aqui Vai no ficar momento muito melhor seguinte, depois. mas eu acho que ele consegue lidar sozinho. Principalmente, o que me tranquiliza é que a Paula está aqui, então ele vai conseguir levar tranquilo a aula. Vocês cuidam aí, porque eu vou ter que dar uma saída. Tenho assuntos inadiáveis me Não esperando leve o controle, tá? na Batcaverna. Tchau, gente. Até a abraço. próxima. Tchau, Bye, tchau. bye.